Olá, estamos iniciando hoje o segundo episódio do quadro Saúde Clínica da revista Manchete. Iremos conversar e também tirar dúvidas sobre vitaminas e minerais. Muitas dúvidas surgem em função da real necessidade, o porquê de usar e se efetivamente temos ou não carência dessas substâncias. Hoje o nosso solo está muito empobrecido, então aquelas vitaminas que antigamente tinham nos alimentos já não tem tanto assim. Podemos estar com o intestino inflamado, porque, além disso, nós temos muito estresse hoje. O estresse aumenta muito a adrenalina e essa adrenalina leva a inflamar o intestino, alterar o pH do nosso estômago e do nosso intestino. Com isso, a gente tem uma menor absorção dos nutrientes. Então, na verdade, a gente está falando, gente, dos controles internos do nosso organismo, aquilo que a gente possa ter para ajudar a absorver melhor e aquilo que a gente não regula, exatamente os fatores ambientais externos, né, Ana? Que acaba que esses fatores que a gente chama de fatores estressores faz com que a gente enferruje com mais facilidade. É o radical livre. Então, por isso que nós temos que muitas vezes fazer uso desses nutrientes para que possamos contribuir e abaixar esse estresse oxidativo. Todas as doenças degenerativas, todas elas cursam com estresse oxidativo. Demência, hipertensão, diabetes. Mas, João, me conte uma coisa. E a vitamina D é modismo mesmo ou ela realmente é importante? No nosso consultório, nossa prática diária, de 10 pessoas, 8 apresentam deficiência de vitamina D, que é imprescindível principalmente em 4 pilares fundamentais, principalmente na parte óssea, na estruturação cerebral e neuroproteção, e principalmente evitar doença cardiovascular. Mas é uma vitamina classificada como lipossolúvel, que ela é acoplada com uma gordura. Se nós, no nosso trato digestório, a gente não tiver o processo eficaz para estar absorvendo essa vitamina em forma de gordura, ou até mesmo quando a gente pega sol sintetizando ela, a gente vai apresentar deficiência. Hoje virou a moda, ansiedade, depressão. Muitas vezes é a sua vitamina D que está baixa. É importante checar, porque se você faz uma reposição, pode até evitar, em alguns casos, lógico, tomar um antidepressivo ou tomar um calmante. A vitamina D também, Ana, a gente sabe que em países frios e que tem menos incidência do sol, essas pessoas têm mais queixas de sintomas depressivos. E aí, Ana, dentro desse grupo, a gente falou agora, da vitamina D e vamos direcionando aos outros. Então, os metiladores, eles são quais? A vitamina B12, a vitamina B6 e a vitamina B9, ou o nosso famoso ácido fólico, E quando nós temos deficiência dessas vitaminas, e é muito comum, principalmente, por exemplo, B12, hoje está, muita gente tem déficit de B12. Virou moda não comer carne vermelha, Não estou aqui discutindo se faz bem ou faz mal, não é o assunto da pauta, mas isso leva a uma deficiência, alterações de absorção, tanto do trato gástrico como do trato digestivo, também diminui a absorção da vitamina B12, e ela é super importante. Quando ela atua junto com essas três, onde ela, ao diminuir, ela faz um aumento da homocisteína, que é um marcador inflamatório para os vasos. Muitas pessoas vão lá e dosam a homocisteína e a homocisteína está alta. E isso, o que pode acontecer? Levar a uma inflamação dos vasos e levando a um risco maior de acidente vascular cerebral, o famoso AVC, levar a um infarto, porque o vaso está inflamado. Além disso, quando você tem uma deficiência de metilação, você também altera toda a parte cerebral, porque ela tem relação com os neurotransmissores. Uma pessoa que tem uma vitamina B12 baixa, ela tem problema na cognição. Mas aí, João, comenta um pouquinho, falando um pouquinho mais da B12. Ana, a gente está falando dessas substâncias que são primordiais para a nossa fisiologia, elas são estruturais e, principalmente, ela constitui vários processos na formação de neurotransmissores e constitucionais também, processos enzimáticos, que elas precisam também de outras substâncias fundamentais. Você botar uma B12, que a pessoa não tenha fator intrínseco, ou idoso, que já tem
um pH do estômago alterado, não vai absorver de maneira. E se você tem uma demanda maior, um fluxo menstrual aumentado, fez cirurgia bariátrica, atletas, crianças em fase de formação, você necessita colocar também, além da vitamina, os outros minerais, os outros que a gente chama de oligoelementos. E aí, falando um pouquinho do cálcio, né, esse famoso mineral, né, ele está na cena do crime, mas ele não é o bandido. Tá? Quando a gente faz uma densitometria óssea, que aparece lá uma osteopenia, uma osteoporose, necessariamente pode não ser uma deficiência de cálcio. O cálcio ele pode estar na corrente sanguínea, mas ele precisa de ajudantes para entrar dentro do osso, a vitamina D, a vitamina K2, né, o magnésio, isso tudo, o colágeno, né, eles todos vão formar o osso. Então, 80% praticamente do osso é formado por colágeno, graças a Deus, porque mantém essa flexibilidade do osso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se aumentamos a quantidade de cálcio no sangue e não tem os ajudantes para levar, os cofatores, para levar esse cálcio para dentro do osso, para onde esse cálcio vai? Para os vasos. E aí nós vamos observar, junto com outras situações, um aumento de calcificações nos vasos. Então, Ana, eu até te pergunto, então a pessoa, de uma maneira aleatória, ir na farmácia e comprar cálcio para tomar, qual seria a sua opinião referente a isso? Eu tenho muito medo e muito cuidado com o cálcio e também com os alendronatos. O que a gente precisa desse osso é que ele tenha todos os componentes. Mas, se você vai tomar o cálcio porque você tem uma deficiência, aí, meu amigo, a gente tem e é obrigado a pesquisar e colocar também esses ajudantes, né, que são os cofatores, que vão levar esse cálcio para dentro do osso, vão carregar ele para dentro do osso, né? Então, gente, cálcio fora do osso significa placa de ateroma e cálculo renal. Esse é o nosso grande problema aí que a gente tem que avaliar. E a vitamina C, João, ela é realmente importante ou é só um suquinho? A vitamina C é uma das mais importantes na varredura dos radicais livres, muito também interligada em melhora da imunidade e principalmente até na síntese do colágeno. Então, se a mulher quer estar bem, ela precisa até de vitamina C para que a pele fique boa. E a gente sempre une, né, Ana, as vitaminas, os óleos, os elementos também para a parte estética. A gente, além da nutrição interna via oral, temos os cremes e soluções capilares, que ajudam demais na queda de cabelo, na caspa, no fortalecimento no fio, por soluções que suprem ácido pantotênico, biotina, vitamina A, vitamina E, que isso ajuda demais na estética também. As pessoas que sofrem de obesidade fazem bariátrica, Ana. O que a gente tem que estudar, principalmente das necessidades, das carências e as vias de administração para que essas pessoas tenham uma reposição efetiva. O bariátrico tem que fazer reposição nutricional, sim. E dependendo da cirurgia, essa reposição só dá para ser injetável, não dá para ser oral, porque não vai ter absorção. Na verdade, gente, a bariátrica modifica sim a vida das pessoas, mas é uma ferramenta que também tem que ser controlada. O que a gente tem que estudar na pessoa, principalmente, deficiência de vitamina D, B12, ácido fólico, ferro e também o zinco. Mas o principal, você entender que aquele trato digestório não vai absorver igual. E aí a gente tem sim que lançar mão da parte endovenosa. A gente tem que fazer isso via intravenosa. E o principal, gente, quem não trata, principalmente pela carência de B12 e quem fez cirurgia bariátrica, pode desenvolver algum outro transtorno mental. Você pode piorar depressão, ansiedade e déficit de concentração e cognição. Então, a pessoa que fez bariátrica sem B12, ela vai começar a sentir mais cansaço, piorar os sintomas de oscilação do humor, depressão e vai render menos no trabalho. E uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, né, porque uma das coisas que a bariátrica faz, né, é diminuir ou cortar a grelina. E a grelina, o que ela faz? Ela melhora a condução neuromuscular e também ela estimula o hormônio do crescimento, que é o IGF-1, a manter o nosso músculo. Por isso que a bariátrica tem uma perda importante
de massa muscular e ela está totalmente ligada com o nosso sistema imunológico. E não deixe de perguntar. Mande suas perguntas para a rede social. Vamos ouvir agora as pessoas que estão na rua querendo saber mais um pouco a respeito de vitaminas e minerais. Dúvida sobre a reposição hormonal. Eu sou muito resistente a tomar porque eu sempre escuto falar que dá câncer. Reposição hormonal e câncer. Isso é um paradigma antigo que foi criado. O que a gente tem que fazer é triar e chegar em comum acordo da responsabilidade de estar fazendo uma terapia a longo prazo que causa, sim, benefício. E os hormônios que a gente coloca hoje não têm relação com câncer. Terapia de reposição hormonal não está relacionada a câncer em pessoas que são triadas por médicos. E agora, mais uma perguntinha aí, por favor. Doutor João e doutora Ana, por favor, me responda. Que tipo de vitamina é mais recomendado para quem tem mais de 60 anos, no sentido de aumentar a imunidade? Sem sombra de dúvida, 60 a mais precisa de vitamina C, vitamina D, zinco. E lembrando também que o magnésio e a B12 vão estar também modulando a questão do estresse. Então, tá aí a lista de quem precisa de imunidade. Agora, uma dúvida que eu tenho é a creatinina, né? Que todo mundo está tomando, né? E diz que ajuda muito para a parte de lipedema, dores. Não sei se é verdade, mas os médicos estão aí para me responder. A creatina, ela é incrível, né? Eu, como geriatra, dou muito para os meus pacientes geriátricos, porque ela melhora muito a cognição, melhora muito o mecanismo de ação mais rápida, né? E outra coisa, né? A creatina, ela melhora a massa muscular, ela é muito boa. A creatina é um excelente suplemento, né? Ela foge um pouco do que nós estamos falando, vitaminas e minerais, mas no seu complemento ela vai funcionar maravilhosamente bem. Quer falar alguma coisa, João, sobre a creatina? Sim, Ana. Lembrando que existem estudos também sobre creatina em pacientes diabéticos com já início de comprometimento renal, mostrando que melhorando a doença base, que é o diabetes, com ampliação da massa muscular, a função renal fica mais tempo preservada. Então, essa questão de creatina prejudicar rim já caiu por água abaixo. Olá, doutores. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a necessidade da suplementação de vitaminas e minerais em crianças e adolescentes. Crianças hoje precisam sim de suplementação de vitaminas e minerais. Primeiro, porque a gente já falou que o solo não propicia uma reposição para os alimentos de magnésio, zinco e outras vitaminas mais. Crianças estão usando demais enlatados embutidos que não supre essa necessidade, pelo contrário, depleta, porque muda a parte digestória de absorção das vitaminas e, principalmente, dependendo da demanda dessa criança ou adolescente, se ele está em fase de crescimento, se ele tem algum déficit cognitivo ou não, é primordial a gente estar avaliando e repondo também os ácidos graxos, os ômegas, positivo para a formação neuronal dessa criança adolescente. E lembrando também que o exame de sangue, nem sempre ele vê essas deficiências, principalmente as deficiências funcionais, que é aquela que a pessoa já está se sentindo mal, ou seja, não está se sentindo bem, não consegue falar o que é, mas não apresenta lá no exame de sangue normal. Só vale, para encerrar essa matéria, dizer só o seguinte: a gente tem que lembrar que saúde não é ausência de doença. Saúde é um capítulo um pouquinho mais na frente, é muito mais do que não estar doente, né? Mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês, falando mais sobre um pouco da saúde clínica na revista Manchete 360 Graus e encerrando aqui a nossa matéria. E estamos abertos, né, para dúvidas, mandem pelas nossas redes sociais, mandem todas as dúvidas que vocês tiverem, nós vamos ter um prazer imenso de estar respondendo a todas elas. E lembrando, siga aqui no link, assista a nossa reportagem e sempre esteja interagindo. A revista Manchete está aqui para tirar todas as suas dúvidas, pelo menos da nossa parte, da saúde clínica. Forte abraço e até o próximo episódio.